o vídeo de hoje é sobre, resumindo o episódio 10 do dorama, Quando o Telefone Toca. O episódio começa com um sonho que a Hee-ju teve deles estarem vivendo um relacionamento muito feliz e alegre entre os dois. E ela contando esse sonho para o Seon, mas que foi só um sonho, e assim mostra ela deitada, desacordada, no carro do secretário do Seon, nos revelando assim que o secretário do Seon é o cúmplice do bandido. E assim nos mostrando o secretário e o bandido fazendo a aliança deles e fazendo de tudo para que o Seon e a Hee-ju se ferrassem. E que era ele que estava por trás de tudo isso. Então, Park Do-jae, que é o secretário, acaba atacando o bandido por trás, dando uma tacada na cabeça dele. Mas é cortado e mostrado algumas partes do plano deles dois. Principalmente o Park Do-jae por trás de tudo o que estava acontecendo. E que o cara que cuidou do Seon a vida toda também cuidou do bandido verdadeiro por muito tempo e o salvou da morte. E que esse bandido só quer se vingar do Seon porque ele viveu com o nome dele esse tempo todo. Mas o cara da pesca lá diz que o Seon não tem culpa disso, pois quem tentou matá-lo foram os avós e os cúmplices, os pais do Seon, que é o bandido verdadeiro. E o Seon, que a gente conhece, ele não tem um nome verdadeiro, então eu vou continuar chamando ele de Seon. E o Seon verdadeiro eu vou chamar de bandido. E que o bandido vai fazer de tudo pra acabar com o Baek Seon. Agora, voltando para a realidade, o Do-jae e o bandido lutam entre si, pois o Do-jae descobriu que o bandido é o verdadeiro Seon. Mas o bandido acaba dando uma surra no Do-jae com o taco de beisebol e ele apanha bastante aí. E o bandido diz que não precisa mais do Do-jae. Enquanto o Do-jae perde feio na briga pro bandido, o Seon está indo atrás da Hee-ju com seu carro em alta velocidade. Mas quando chega no local, não encontra a Hee-ju lá, e sim o Park Do-jae todo destruído dentro de uma mala. E o Seon chegou tarde demais, pois a Hee-ju está sendo levada pelo bandido e sendo sequestrada por ele. Mas a Hee-ju consegue causar um acidente, fazendo com que o bandido bata o carro. Ela consegue sair do carro e o Seon consegue pegar o bandido e ameaçá-lo. Eles acabam lutando e o Seon acaba dizendo o que ele quer de verdade. Quer tudo de volta? O nome dele e toda a vida dele de volta? O bandido diz que sim, ele quer tudo de volta, principalmente a Hee-ju. Então, o Seon fica muito bravo pelo que o bandido diz de cobiçar a Hee-ju. Eles acabam brigando, ele pega uma faca e tenta acertar o Seon. Ele não acerta e o Do-jae chega por trás e tenta salvar o Seon, mas quem acaba levando a facada é o Do-jae. O Do-jae cai machucado no chão e o bandido consegue fugir ileso da situação. E o Seon tenta ajudar o Do-jae, mas a Hee-ju já chamou a ambulância que está prestes a chegar. O Do-jae revela a seguinte situação do porquê que ele se juntou com aquele bandido, pois ele achava que o verdadeiro Seon tinha matado seu irmão no passado, nos revelando que ele não queria fazer nada com o Seon verdadeiro, com o Seon bandido. Ele só queria se vingar do Seon verdadeiro, que é o Seon bandido. Então, ele achou que o Seon era o Seon verdadeiro, mas ele não era, então acaba tendo essa revelação ali no meio que ele está machucado. Ele revela também que quem empurrou a Hee-ju da montanha foi ele, e que ele queria só tirar tudo do Seon verdadeiro, pois o Seon bandido tirou tudo dele. Mas depois dessa conversa, ele acaba desmaiando de tanto a dor. A polícia e a ambulância chegam por lá, mostram alguns flashbacks do Do-jae com o Seon antigamente, quando ele começou a trabalhar com ele, e que eles gostavam muito um do outro e que ele fez de tudo para ajudar o Do-jae a entrar nesse mundo presidencial, eu diria. E que o Seon tá muito chateado com isso, pois confiava muito no Do-jae. A Hee-ju acaba o consolando depois disso. No bandido mostra a conversa que ele teve com a mãe do Seon, no caso a mãe dele, e que ano passado, quando ele viu que o seu avô tinha morrido, ele recuperou a sua memória e viu que quem tinha o matado, ou tentado o matar, era esse velho desgraçado, como ele chama. E a mãe dele diz que achava que ele estava morto, mas ele não estava ali na frente dela agora. Durante a conversa chegam pessoas tentando salvar ela, mas eles atacam o bandido
e ele consegue fugir ileso da situação. Mas a mãe dele acaba desacordada depois disso. Agora mostra ele na realidade relembrando isso. Nos pais do Seon, eles conversam e ela diz que nunca conseguiu viver em paz depois que o seu filho foi dado como morto e eles tiveram que o substituir. Já o pai do Seon diz que aquilo foi um alívio, aquele Seon verdadeiro ter ido embora, pois a vida deles teria sido um inferno na Terra, pois ele era um monstro, e que agora que ele voltou, o inferno retornará. Ela também acaba revelando que o Park Chan-o, que é o velho avô do Seon, é nada mais, ninguém menos, o verdadeiro pai do Seon. O Seon bonzinho, tá? Ela acaba revelando isso pro marido, tipo, ele já sabe, obviamente. É nos revelado finalmente a família do Seon é o Park Chan-o, o avô que morreu há 1 ano atrás. Logo depois, em seguida, é nos mostrado que o Do-jae foi preso. E eles acabam meio que olhando a casa dele e vendo várias coisas que ele usou para o sequestro e as coisas que ele fez. No hospital, vemos que Do-jae está vivo e que o Seon foi atrás dele para saber todas as respostas das coisas na qual ele fez. Eles têm uma conversa bem franca e o Do-jae diz coisas do tipo: será que o Seon estaria pronto para dizer todas as verdades sobre a família dos Baek? Então, ele diz que sim, ele poderia sim tirar tudo isso e parar de ser o porta-voz da presidência, mas que ele não poderia envolver a Hee-ju e que o que ele fez não foi legal envolver uma terceira nessa história, sendo que ele achava que o culpado era o Seon e não a Hee-ju. Ele só a envolveu por conta de vingança. Então ele diz que não vai aliviar a pena do Do-jae e que se ele quer um alívio vai ter que colaborar com a polícia. Ele até pergunta se o Seon nunca duvidou dele, pois ficava muito nervoso de o Seon descobrir quem ele realmente era. Mas o Seon diz que confiava nele cegamente e que nunca desconfiou disso, pois confiava muito nele. Ele até pede para o Do-jae confiar nele agora. Yurin e Sang-woo se encontram para jantar e o Sang-woo conta tudo o que aconteceu durante esse tempo todo. Nesse meio tempo, Seon acaba ligando para o Sang-woo e dizendo para ele ir para a delegacia, pois encontraram vários vestígios das pessoas mortas que aquele cara das pescas meio que enterrava e meio que tirava as provas daquilo. Sang-woo vai para a delegacia ver as coisas que as pessoas deixaram no fundo da terra, que foi desenterrada pelos policiais, e que as coisas eram das crianças desaparecidas. Sang-woo fica muito triste vendo tudo aquilo e relembrando das coisas da sua infância. Yurin fica do lado dele e o conforta. Em casa, Hee-ju conversa com a sua irmã Ina. Elas conversam de coisas de antigamente e elas desvendam alguns mistérios de antigamente, de quem era o verdadeiro Seon, e conversam sobre. Nisso, a mãe delas chega no local, mas quando ela chega, a Ina acaba levantando pra ir embora. E nisso, a mãe acaba xingando a Ina que elas estão vivendo nesse momento por causa dela e que tudo foi por causa que ela fugiu do casamento. E nisso, a Hee-ju decide finalmente falar com a mãe dela, dizendo que para provar que amava a mãe dela, ela tinha que ser obediente e mostrar essa forma de amor sendo obediente às coisas que a mãe dela dizia. E que ela pensou que a mãe dela a amaria se ela fizesse tudo o que ela mandou. Mas agora que ela sabe como é ser amada, ninguém deve obrigar a fazer sacrifícios como ela fez com a própria filha. E que o que ela fez foi jogos mentais, manipulação, e que ela cansou de tudo isso. Mas a mãe dela continua brigando com ela por conta disso. A Hee-ju até manda ela acordar pra vida. A mãe dela acaba indo embora depois disso, muito brava e chateada, chamando ela até de vadia ingrata. A Ina não foi embora e conforta a Hee-ju depois do que aconteceu com a briga com a mãe. E a Ina acaba dizendo que o mistério de quem enviou aquele laudo de DNA parece que ela finalmente sabe quem é, mas não é nos revelado ainda. Seon, à noite, acaba chegando em casa à luz de velas, com várias velas ao redor da casa. E a Hee-ju chega logo em seguida, toda arrumada e belíssima, o jogando para o sofá e o mostrando o contrato de casamento que eles fizeram antigamente. E que agora ela entendeu todas as cláusulas que ele colocou no contrato. E ela pede que se foi ele que enviou o laudo de DNA pra Ina um pouco antes do casamento. E que agora sabe que desde o começo de tudo ela nunca foi a substituta. E que ele realmente queria ela e não a Yuna pra casar com ele. E que ela realmente foi sempre a noiva dele. Ela até pede se ele quer casar com ela de novo. Ele diz que não. Mas quando tudo isso acabar, ele que vai pedir ela em casamento. Eles estão chorando enquanto isso acontece e acabam se beijando novamente. E vamos combinar que é um momento muito fofo.
E ele até diz que a ama. Agora, depois disso, no parque do Jae, mostra ele pequeno no local vendo que o seu irmão acabou morrendo. Então, mais velho, ele chora por isso, pois a polícia mostrou provas de que ele estava enterrado naquele local e que ele é o primeiro gêmeo e que o segundo gêmeo acabou morrendo nisso tudo. Seon acaba indo conversar com o do Jae e ele diz que quer se vingar do verdadeiro bandido e que quer passar o resto da vida com a Hee-ju. E o do Jae diz que eles têm que pegar o bandido e depois ele vai pensar no futuro dele e que ele ficou muito aliviado que ele não era o Seon verdadeiro, pois ele tinha um certo apego pelo Seon. Ina e Hee-ju vão conversar com o pai da Ina e o padrasto da Hee-ju, que são a mesma pessoa, e perguntam qual foi o acordo que ele fez com Jang-oh, o avô do Seon, sobre o acidente delas. E os dois fizeram um acordo no passado e elas pedem para contar o que ele recebeu em troca do silêncio dele. Mas por enquanto não é dito nada. Eles acabam indo para um memorial do Jang-oh, que é o avô do Seon. No caso é o pai verdadeiro, né? Mas eles chegam lá até com uma arma e ele atira no memorial deles. Os pais do Seon estão lá também. Em contrapartida, os policiais estão rastreando aonde o verdadeiro bandido está. E eles acabam indo atrás de uma pista. E lá no memorial acaba tendo uma explosão e todos acabam tendo que sair de lá correndo. Ninguém fica ferido. Lá fora, a mãe do Seon acaba vendo o bandido pelas redondezas, mas não faz nada a respeito. Seon acaba chegando lá no memorial e entra correndo e vê o incêndio acontecendo. Entra procurando a Hee-ju, mas não encontra de jeito nenhum. E recebe uma ligação no meio disso tudo do verdadeiro bandido, que ele vai matar a Hee-ju. E mostra ele em um carro ameaçando a Hee-ju com uma faca. E ele continua dizendo que vai acabar com a vida da Hee-ju, ameaçando. E ele diz que vai fazer com que o Jang-oh revire no túmulo por tudo que ele fez, principalmente por ter tentado matar o bandido, né? Mas ele é um belo de um psicopata e ele quer que o Seon sofra tudo o que ele sofreu na vida dele por todos esses anos. Enquanto ele diz tudo isso, a Hee-ju chora com uma faca no seu pescoço. Seon vai até o carro e dirige, pois ele sabe a localização onde ela está por conta do celular que ele tem o rastreamento. Ela diz pra ele não ir atrás dela e que ela também quer proteger ele e que ela quer que ele lembre que ela o ama. Eles choram nessa cena e é bem triste. E que ela vai até o fim. Então acelera o carro e começa a gritar com o bandido, dizendo que foi ela que começou tudo e que ela que vai terminar. Acaba revirando o volante e sofrendo um acidente, acabando com a ligação e fazendo com que o Seon fique desnorteado no carro dele, chorando muito. E as buscas por Hee-ju e o bandido acaba sendo começada. Eles acabaram caindo em um lago, mas não foram encontrados ainda. E que o impacto do acidente foi muito grande. Eles conseguiram tirar o carro do local, mas não acharam se tinha sobreviventes ou não. E começa uma investigação sobre tudo. Enquanto isso, Seon acaba fazendo uma conferência para dizer sobre tudo o que está acontecendo. Ele diz que tem uma confissão a fazer, que por muito tempo ele guardou um segredo e diz que o avô e o pai não são os verdadeiros avô e pais dele e que tudo foi uma mentira e que ele não é o verdadeiro Baek Seon e que agora vai contar uma verdade para todos, que ele é casado e que a esposa foi sequestrada e ameaçada de morte, e revela que sua esposa é a Hong Hee-ju e pede ajuda para todos para poder encontrá-la. Ele chora dizendo todas as características da Hee-ju e está muito triste com isso. Ele chora muito pois quer fazer ela feliz e que se ele soubesse que não teria uma última vez de dizer, ele faria tudo por ela. O episódio 10 acaba dessa forma, com a revelação de ele contar pra todo mundo que a Hee-ju é a sua esposa. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica no like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e semana que vem saem os episódios 11 e 12, os últimos episódios desse dorama. Eu espero que você tenha gostado. Bye bye! See you!